A missão do Senhor Jesus era vir a esse mundo e morrer pelos nossos pecados. Ele tinha que morrer para levar os nossos pecados. Ele teria que ressuscitar para vencer a morte e concluiria esse plano de salvação voltando para o Pai e nos enviando o Espírito Santo. Amém? Então, e ele cumpriu tudo isso. Aí, como que esse plano se cumpre na minha vida? Então, o que tem que acontecer com a pessoa? Nós precisamos morrer para o pecado, como Jesus morreu com os nossos pecados, nós precisamos morrer para os nossos pecados, morrer para o mundo, né? Precisamos nascer de Deus, nascer de novo, e precisamos do Espírito Santo. Então, por etapa, como que eu faço para morrer para o pecado? Bispo, morrer para quem ainda está vivendo uma vida no pecado, para quem ainda está vivendo no mundo, para quem ainda não deixou o pecado. O que você precisa fazer para deixar o pecado? Aí eu vou ler um versículo que eu vou colocar na tela, não vou pedir para você abrir para não estender, é só um versículo. 1 Pedro capítulo 4, depois você pode meditar isso em casa também. O título diz assim, para seguirmos o exemplo de Cristo. Aí fala assim: ora, tendo Cristo sofrido na carne, colocar na atualizada, por favor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, né? Seguir o exemplo de Jesus. Ele morreu, ele sacrificou a carne para vencer o pecado. Só vence o pecado quem faz o quê? Quem faz o quê? Sacrifica a carne. Sacrificar a carne é negar a sua vontade. Se a pessoa não estiver disposta a sacrificar a carne, não tem como ela nascer de novo, não tem como ela ser uma nova criatura, não tem como ela receber o Espírito Santo. Já começa por aí. Eu preciso sacrificar a carne. Jesus fez isso por mim, não foi nem por ele. Ele fez isso por nós, e cada um de nós temos que fazer por nós mesmos. Armai-vos do mesmo pensamento. Ele diz, faça a mesma coisa. Porque aquele que sofreu na carne, aquele que negou a sua vontade, venceu o pecado. Você vence o pecado negando a sua vontade, negando a carne, sacrificando a sua vontade. E quando você faz isso, porque deseja uma vida nova, aí a pessoa sacrifica a carne, ela fala não para o mundo, fala não tem essa, preste atenção, não tem essa de falar, ai, a carne é fraca, eu não tenho força, como nós falamos sexta-feira, né? O Senhor Jesus falou lá para Pedro e os discípulos que estavam dormindo: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas e aí? E o espírito? O espírito é forte, o espírito está pronto. A partir do momento que você já tomou consciência daquilo que você precisa fazer, você não tem que agir pela vontade da carne. Pelo contrário, você tem que agir pela vontade do Espírito. Poxa, eu sei o que eu preciso fazer. Ai, mas a minha carne... Ora, então você sacrifica a sua carne. Por quê? Qual o propósito? Por um bem maior, uma nova vida. Não é o que você quer? Sim ou não? A Eduarda, Maria Eduarda, né? Que deu o testemunho, ela quis abraçar o mundo. Então, o mundo deu para ela tudo aquilo, prazer ilusório, prazer temporário. Mas vinha a angústia, vinha a opressão. É o que ele diz: para que o tempo que vos resta na carne, já não vivais mais segundo a paixões dos homens, e sim a vontade de Deus. Quantos anos você tem? Não precisa responder não, principalmente as mulheres que não gostam de falar a idade. Né? Quantos anos você tem? Os mais novinhos, como eu, 20, 25, 30, 40, mas vamos colocar uma média de idade aqui de 40 anos. 40 anos, aí a pessoa viveu, bebeu, fumou, prostituiu, abraçou o mundo, como, né, a Eduarda falou,
Então você já viveu no mundo até aquela idade que você ouve falar de Jesus. Agora Jesus está falando para você o seguinte: olha, já basta o tempo decorrido para terdes vivido e feito a vontade da carne. Agora muda, para que o tempo que vos resta, e detalhe, o tempo que vos resta, você sabe a sua idade, mas eu pergunto, você sabe o tempo que lhe resta? Você não sabe o tempo que lhe resta. E aí que está o perigo. Aí que está o perigo. Não, eu ainda sou novo, eu só tenho 20 anos. Só tenho 25, 30, eu ainda sou novo. Dá para viver. O problema é que você não sabe o tempo que lhe resta. Aí que está o perigo. Ele diz, para que o tempo que vos resta, já não vivais segundo a paixão dos homens. Está compreendendo?